Números decimais. Os números decimais são aqueles números caracterizados pela presença de vírgula. Nós vamos ver que esses números vão apresentar vírgula. Pode ser no início, uma casa de início dando o número, pode ser no final, pode ser no meio essa vírgula. Então, sempre que aparecer vírgula, são números decimais. O número decimal é formado por duas partes. Tem a parte inteira e tem a parte decimal. Então, aqui nós temos o exemplo 12,567. O 12, o que está à esquerda da vírgula, vai ser a parte inteira. Enquanto que depois da vírgula, 567 é a parte decimal. Então, aqui nós temos 12 inteiros, 567 milésimos. Então, nessas outras aqui também, ó, parte inteira aqui é 0, parte decimal 54. Aqui a parte inteira 123, a parte decimal 3. Parte inteira aqui 12, parte decimal 356. Se tiver 3 casas depois da vírgula, a gente vai falar milésimos. Então, 12 inteiros e 567 milésimos. Se tiver 2 casas depois da vírgula, a gente vai falar centésimos. Então, nenhum inteiro e 54 centésimos. Se tiver uma casa depois da vírgula, a gente vai ler décimos. Então, 123 inteiros e 3 décimos. Então, 2 casas depois da vírgula, centésimos. Uma casa depois da vírgula, décimos. 3 casas depois da vírgula, milésimos. Mas isso a gente olha as casas depois da vírgula para dar esse nome. Então, aqui nós vemos mais declarado a questão da leitura e escrita dos números decimais. Então, nós temos à esquerda da vírgula a parte inteira, temos a vírgula e temos a parte decimal. Se o número tiver uma casa depois, somente uma casa após a vírgula, a gente vai ler décimos. Se tiver 2 casas, então vai ser centésimos. Se tiver 3 casas depois da vírgula, milésimos. Normalmente a gente lê 34,9, mas o correto é falar 34 unidades ou 34 inteiros e 9 décimos. 704 inteiros e 5 centésimos. Nenhum inteiro e 307 milésimos. 8 inteiro e 23 centésimos. Então, tem que olhar sempre quantas casas tem depois da vírgula para saber se vai falar décimos, centésimos ou milésimos. Então, é muito importante isso. Também poderíamos dizer assim, 349 décimos. 70.405 centésimos. Também poderia falar o número inteiro e ver quantas casas tem depois da vírgula para falar décimos, centésimos ou milésimos. Nesse último, por exemplo, nós poderíamos falar 823 centésimos. É uma outra forma de ler os números decimais que também está correto. Tá? Mas daí tem que sempre lembrar que a esquerda da vírgula é a parte inteira, e enquanto que na parte direita da vírgula são os quebradinhos, que não formam uma figura inteira, se for pintado ou se for pegada uma figura inteira. Então, aqui, frações e decimais. Então, a correspondência entre a fração e o número decimal. Então, nós podemos pegar a parte da leitura para escrever o número decimal em uma fração. Como? De que jeito? 0,17 a gente lê 17 centésimos. 17 centésimos é a mesma coisa que 17 sobre 100. Que 17 sobre 100 é o 17 centésimos. A gente viu no estudo de frações que a gente lia com potência com base da potência 10. Se fosse 100, a gente lia centésimos, então 17 centésimos. Logo, 0,17 é a mesma coisa que 17 centésimos, tem que lembrar disso.
1,4, 1 inteiro e 4 décimos também é 1 inteiro e 4 décimos, ou nós vimos no slide anterior que nós podemos ler 14 décimos. Então, 14 décimos é a mesma coisa que 1,4. Ou também é a mesma coisa que 7,5, 7 quintos. Por que 7 quintos? Porque foi feito a divisão por 2 em cima e embaixo, né? E nós chegamos numa fração equivalente a 14 décimos. Então, 14 décimos é equivalente a 7 quintos e é equivalente também a 1 quarto. Como que a gente transforma uma fração em número decimal? Então, por exemplo, eu tenho o 3 quintos. Como que eu transformo o 3 quintos em decimal? Tem duas formas. Uma das formas seria dividir o 3 por 5. Se dividir o 3 por 5, nós iríamos chegar a 0,6. Uma outra forma é transformar o denominador em 10, em 100, em 1000. O 10 ou 100 ou 1000. Nesse caso aqui, 3 quintos, eu posso transformar o denominador em 10. Então, eu multiplico o 5 por 2, 2 e 5, 10. E a mesma coisa eu faço com o 3. Então, 2 vezes 3, 6. Se eu multipliquei embaixo por 2, em cima vai ter que ser por 2 também. Então, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10. Ficou 6 décimos, que é a mesma leitura de 0,6. Então, 6 décimos é igual a 3 quintos. Se eu quero transformar 27 vinteavos, o que eu vou fazer? Eu posso dividir o 27 por 20, ou posso pegar e multiplicar o numerador e o denominador por 5, que daí eu vou ficar aqui embaixo no denominador, vai ficar 100. E daí multiplicando o numerador por 5 vai ficar 135, que é a mesma coisa que 135 centésimos, ou 1 inteiro e 35 centésimos. Tá? Eu acho mais fácil pegar e dividir o número pelo denominador. Dividir o numerador pelo denominador. Chega mais rapidamente no número decimal. Mas tem esse outro critério aqui que dá para fazer, transformar numa fração equivalente em que o denominador seja 10, 100 ou 1000. Nesse último caso aqui vocês podem perceber que é mais complicado. 2 inteiros e 5 oitavos. Daí é uma fração mista. Lembra dos tipos de frações que nós estudamos? Fração mista. Para transformar na fração mista em uma fração imprópria, nós temos que pegar o 8, multiplicar pelo 2, 2 vezes 8, 16, e somar com 5. 16 mais 5, 21. 21 oitavos. Então, 2 inteiros e 5 oitavos é a mesma coisa que 21 oitavos. Que multiplicado por 1000, chega a esse valor aqui. Multiplicado em cima e embaixo. Depois divide por 8, e daí vai chegar no milésimo aqui embaixo. Viram que dá bastante trabalho, né? E daí que vai chegar a 2.625 milésimos, ou 2 inteiros, 625 milésimos. Poderia, de forma mais rápida, quando pegado essa fração imprópria, e dividido 21 por 8. Chegaria numa forma mais rápida a esse 2,625. Vamos a algumas atividades. Aqui eu tenho uma atividade com material dourado, onde os cubos grandes representam um inteiro, tá? Cada cubo grande representa um inteiro. E aqui nós temos partes dos cubos. Então aqui é 1/10 do cubo, ou seja, é pegado uma partezinha, uma tira desse cubo, tá? Então é pegado 1/10 disso. Então quantos inteiros eu tenho? Eu tenho 3 inteiros. Quantos décimos nós temos aqui de um cubo? 2 décimos de um cubo, né? A gente pegou duas partezinhas. Pega uma fatia, depois pega outra fatia. Pega 2 décimos desse cubo. E aqui nós temos 3, 6, 9 palitinhos. O que significa esses 9 palitinhos? Significa que são 9 centésimos, ou seja, pegado 1/10 do décimo, né? Então, quantos centésimos nós temos? 9 centésimos. Isso aqui, se nós juntar os 9 palitinhos, vai dar quanto?
Ó, tem 10 cada um, dá 90 unidades. Tá? Por isso que é 9 centésimos. E por último, dos milésimos, que precisamos 1000 cubinhos desse para formar um cubo grande, né? Então nós temos 4 milésimos. É 4, que ficou 3, é 4. Tá? Vamos só ajeitar ali. Então, 3 cubos inteiros, mais 2 décimos, mais 9 centésimos, mais 4 milésimos. Escreva a fração que equivale a 1 milésimo de unidade. Então, nós temos que escrever a fração que equivale a 1 milésimo. Ou, aqui eu tenho a parte decimal, né, 0,01, e eu tenho que transformar isso em fração. Então, 0,001, veja que tem 3 casas depois da vírgula. Então, a gente vai ler décimos, centésimos, milésimos. Então, isso aqui representa 1 milésimo, ou 1 dividido por 1000. Bem fácil. Escreva a fração que equivale a 2 inteiros e 15 centésimos. 2 inteiros e 15 centésimos. Como que representa isso em número decimal? Isso aqui, 2,15. A parte esquerda da vírgula é inteiro, então 2 inteiros. Como tem 2 casas depois da vírgula, a gente vai ler décimos, centésimos. Ou seja, 2 inteiros e 15 centésimos. Para escrever isso em fração, nós pegamos, então, podemos pegar todo o número, pegar 2,15, tirar a vírgula, escrever 215. Mas daí nós não vamos escrever só 215, nós vamos escrever 215 dividido por quanto? Por 10 por 100. Tá? Então, 215 centésimos. Então, isso aqui eu posso escrever dessa forma, que é a fração. Ou poderia escrever 2 inteiros e 15 centésimos. Também daria certo. Escreva a fração que equivale a 3 inteiros e 213 milésimos. Então, eu escrevo isso em forma decimal, que é 3,213. Como tem 3 casas depois da vírgula, eu devo dividir o numerador por 1000. E quem vai ser o numerador? O 3.213. 3.213 por 1000. Todas essas frações, se vocês pegarem e dividir o numerador pelo denominador, vai chegar automaticamente na resposta anterior. Tá? 1 sobre 1000 vai dar 0,01. 215 sobre 100 vai dar 2,15. 3.213 sobre 1000 vai dar 3,213. Pode testar isso na calculadora do celular, vocês vão ver, ou à mão mesmo, pode fazer a continha lá, vocês vão ver que elas são equivalentes. Ok? A última. Escreva a parte pintada na forma de fração e na forma decimal. Aqui já saiu a resposta. Tá? O que é a forma de fração? É escrever quantas partes foram pintadas. Então, foram pintadas 1, 2, 3. 3 de quantas partes? 4, 5, 6, 7, 8. Então, foram pintadas 3 de 8 partes da figura. Tá? 3 de 8 partes da figura. 3 oitavos, então. Se pegar o 3 e dividir por 8, nós vamos chegar na parte decimal. Então, pega o 3, divide por 8, faz a continha. Então, vamos pegar aqui, só montar ela. Pega 3, divide por 8. Vocês vão ver que o 3 não divide por 8. Ele vai ter que colocar o 0, uma vírgula, acrescentar 0 aqui. Aí 3 vezes 8, 24, vai sobrar 7 e vai fazendo a conta, vai chegar nesse valor aqui no quociente. Então, 0,375 é a forma decimal. E mais para frente vocês vão ver que isso aqui nós podemos transformar em porcentagem. Por exemplo, se eu multiplicar por 100 isso aqui, eu vou chegar a 37,5%. Então, 37,5% da figura foi pintada. Então, é um conteúdo que vai vir loguinho a loguinho, tá? Ah, estão com dificuldade de resolver aqui? Dividir? Então, vamos fazer uma aqui. Então, 0, né? Não dá para dividir o 3 por 8, né? Então, vai colocar 0, vírgula. Daí faz... não é 7, vai 3, né? 3 vezes 8, 24.
Vai sobrar quanto? Vai sobrar 6, né? 6 não divide 8, né? Então, nós vamos ter que... não vamos colocar outra vírgula, né? Mas vamos acrescentar um zero aqui. 60 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8, quanto que dá? 56. Tá? Vai sobrar 4. Vai sobrar 40, né? Porque, de novo, nós vamos ter que dividir, não vamos colocar vírgula lá em cima. Então, 40 dividido por 8 vai dar 5. Né? Então, aqui está a divisão. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40 vai dar 0. Então, aqui um pouquinho de forma decimal e fração, né? Como transformar a fração para forma decimal, nós vimos que basta dividir. E nós vimos também que a forma decimal é formada por uma parte inteira e uma parte que não é inteira, uma parte quebrada, uma parte decimal. A parte inteira está à esquerda da vírgula, enquanto que a parte decimal está à direita da vírgula. E o que estiver à direita da vírgula, se for 3 casas depois da vírgula, a gente vai ler milésimos. Se for 2 casas, centésimos. E se for somente uma casa depois da vírgula, a gente vai ler décimo.